Bom, vamos lá. Então, eu estava falando sobre a primeira foto da página 259. Vocês conseguiram me ouvir essa parte? Mais ou menos. Mas eu Mais Eu ou entendi menos. que entendi o que eles vocês não Vou queriam conseguem dizer. se voltar, vou locomover. voltar Isso. Então, estávamos nessa parte aí, né? Esse tipo, que é chamado de esporozoário, ele não consegue se locomover. Então, como que ele vai fazer, tá? Esse tipo de protozoário, esporozoário, existe uma espécie que é encontrado no corpo do ser humano, tá? Que é esse exemplo que está aí, ó, Plasmodium vivax. Esse Plasmodium vivax, ele causa a doença da malária. Já ouviram falar em malária? Já, mas eu não sei os sintomas. Eu já Não também. sabe o que que é. Tá, então, Meu avô. o que que acontece? Como ele não consegue... Pode falar, Pedro. Meu avô, quando era vivo, ele ia fazer expedição lá na mata e ele pegou malária uma vez. Isso. Esse tipo de doença, né, é provocado por um mosquito. E um mosquito, assim, específico que gosta de região de mata. Então, por aqui onde a gente mora, como a gente mora numa região urbana, né, não tem esse tipo de mosquito. Mas se a gente for para uma região em que tenha muita mata, tá? Uma região de floresta, assim, o que que acontece? Pode ter essa espécie de mosquito que é chamado de mosquito prego, tá? E ele guarda dentro dele, na saliva desse mosquito, esse tipo de protozoário. Aí, quando o mosquito pica a pessoa, no aparelho bucal dele, é igual um alfinetinho, né? Um aparelho do mosquito, o aparelho bucal do mosquito. É igual um alfinetinho. Ele pica a gente e insere ali na nossa pele essa saliva com esse tipo de protozoário que causa malária. Como esse esporozoário ele não consegue se locomover, como que ele vai circular pelo nosso corpo todo? Através do sangue. Ele fica na corrente sanguínea. E aí, através do fluxo sanguíneo, ele consegue chegar até o órgão que é chamado de fígado. Tá? Ele se aloja no fígado, nas células sanguíneas que estão no fígado. Então, é uma doença muito perigosa, tá? A gente tem que tomar cuidado. Por quê? Toda vez que a gente for para uma região mais afastada da cidade, né, da região urbana, a gente precisa tomar alguns cuidados. Um desses cuidados é o uso do repelente, ou então a utilização de roupas, né, de manga comprida, ou uma calça, ou uma blusa de manga comprida, para evitar o contato dessa picada desse mosquito, porque aí, realmente, se esse mosquito tiver esse protozoário dentro dele, ele vai acabar causando a malária no ser humano, tá? Então, esse aí, que é esse específico da malária, para a gente visualizar desse tamanho, foi aumentado 2.400 vezes. Então, olha só para vocês terem uma ideia de como que é pequenininho, tá? No microscópio foi preciso aumentar 2.400 vezes. E mesmo com esse negócio de aumento, ainda ficou pequeno. Ainda não é um tamanho grandão, né? Exatamente, tá? Ainda é um tamanho mais ou menos. Então, são seres que a gente não consegue visualizar a olho nu, vai precisar do microscópio. Todos os 4 tipos que a gente vai ver, vai precisar da ajuda do microscópio para a gente visualizar, tá? O segundo tipo, também é um tipo, assim, com bastante coisa para falar dele. Ele é chamado de flagelados,
tá? Esses nomes estão até em negritos, ó. Por que que esse tipo de protozoário ele é chamado de flagelado? Porque ele possui no corpo dele, a forma de locomoção dele é através de flagelos. Ele possui no corpinho uns pelinhos, igual uma cauda, que é chamada de flagelo. Então, se eles têm flagelos, eles são classificados como flagelados. Aonde nós podemos encontrar esses protozoários? Também são encontrados dentro de seres vivos, só que aí não dentro do ser humano. A gente encontra esse protozoário dentro do cupim, aquele bichinho que come madeira, tá até a foto dele aí, ó, uma das espécies, né? Porque tem várias espécies de cupim. Então, no cupim, esse protozoário, ele se aloja no intestino do cupim, tá? Para quê? O cupim, ele se alimenta da madeira, né? E aí, quando ele está comendo a madeira, na madeira tem uma substância que é chamada de celulose. Esse cupim, quando está fazendo lá o processo de digestão do que ele comeu, o intestino dele não consegue digerir essa celulose que tem na madeira que ele come. Aí, o que acontece? Ele deixa esse protozoário, né, parasitar ele, porque esse protozoário, que é chamado de flagelado, consegue se alimentar dessa celulose. Olha que coisa esquisita. Um bichinho dentro de outro, que um vai ajudar o outro. Tá? Então, o protozoário flagelado, ele ajuda a esse cupim a digerir toda essa celulose que ele ingeriu na alimentação dele, através da madeira. É minúsculo, não tem como a gente ver, ó. Esse foi aumentado 40 vezes, ó, para a gente poder ver desse tamaninho aí, tá pequenininho. E aumentaram 40 vezes, tá? Aí Caraca. Ele vai, se aloja lá para poder facilitar a vida desse cupim. Júlia está perguntando aí se eu sei qual é o menor ser, né, do planeta. Geralmente, as bactérias e os vírus são muito pequenos, tá? São os dois grupos que a gente vai estudar, o grupo dos vírus também. Vocês vão assistir a aula da bactéria e nós vamos ver menor. E nós vamos ver os vírus também, tá? Inclusive, os vírus têm até uma característica bem diferente para ele ser considerado um ser vivo. Quando a gente estiver nessa aula, que é semana que vem, eu vou contar para vocês, tá? Então, esse grupo, tanto as bactérias quanto os vírus, né, são seres muito pequenininhos, tá? E aí, dependendo do formato que eles têm, aí vai variar um pouquinho nesse tamanho, tá? Eu falo isso no vídeo da bactéria também, que o formato pode ser diferente, tá? Vocês vão ver no livro que as bactérias... O livro, ele apresenta 3 formatos diferentes de bactérias, mas tem mais. Eu comento isso também. Não são só aquelas que estão no livro, não. Tem mais tipos de formas de bactérias, tá? Bom, então aí, o que acontece nesse dos flagelados? Como o flagelado, ele ajuda o cupim, eles têm uma relação de amizade. Na ciência, isso é chamado de relação mutualística. Ele até colocou aí, sublinhado para a gente, ó. Quando ocorre 2 espécies em que ambas são beneficiadas. O protozoário, ele se alimenta da celulose e o cupim se livra da celulose que ele não consegue digerir. Então, os dois estão tendo benefícios, tá? Aí, quando isso acontece, é chamado de reação mutualística, certo? Então, esse não vai causar nenhum tipo de
de prejuízo ao ser humano, não. Pelo contrário, ele vai causar um benefício a um outro ser, que é o cupim, tá? Bom, aí depois nós temos mais dois na página 260. Temos os ciliados e temos os risópodes. Né, Júlia? Passa muito rápido essa aula, meu Deus do céu. E eu ainda caí, demorei um pouquinho para voltar, aí passou mais rápido ainda. Quando a gente vai falando assim de curiosidades, né? Aí chama às vezes a atenção da gente, a aula passa rápido. Ciências é assim mesmo, passa muito rápido. Os outros alunos também falam a mesma coisa, o sexto ano fala a mesma coisa. Tia, fica. Eu falo, não posso ficar, tem que ir para outra turma. Às vezes, quando eu me atraso na turma de vocês, é porque eles não me deixam lá sair. Tia, fica. Sexta-feira é um corre-corre. Porque eles não deixam eu sair, eles querem que eu fique com eles, mas não posso ficar, que tem aula na outra turma. Bom, aí a gente tem os ciliados, ó. Os ciliados também, a estrutura que ele tem, né, lembra esse nome. Ciliado possui cílios. Então, é igual esses cílios que a gente tem no olho, na pálpebra. Eles têm, ó, pelo corpo todo, um monte de cabelinho, ó. Tem duas espécies aí diferentes. Tem um marronzinho e tem um verde. Estão vendo? Todos esses pelinhos aí são chamados de cílios. Por isso, eles são chamados de ciliados. Oi, Rafael, não estou entendendo. Acho que ele esqueceu o microfone. Quer perguntar alguma coisa? Ele esqueceu o microfone ligado, tia. Ah, tá. Bom, então, ó, todos esses dois, né, são duas espécies aí diferentes, possuem esses pelinhos para facilitar a locomoção deles, tá? Então, eles vão se locomover. Esses cílios, eles começam a se mexer, a bater, e aí eles conseguem se mover, se locomover, tá? Através desses cílios. O de baixo é mais estranho ainda. Esse é chamado de risópode. O risópode, ele tem pseudópodes. O que é isso? É como se o corpinho dele... Pensa assim em alguma coisa, tipo uma geleia, tá? Que o corpinho seja bem mole. Esse corpinho dele, ele sofre algumas deformações, e aí, conforme ele vai se locomovendo, esse corpinho ele vai todo se mexendo e vai formando umas ondinhas. Quando ele precisa se alimentar, aí não fala da alimentação deles, mas quando ele precisa se alimentar, o que ele faz? Ele pega esse corpinho dele, o corpinho dele, ele sofre, assim, projeções, ele consegue ir para frente, ele consegue ir para trás. Aí, o que ele faz? Ele faz tipo um bracinho para agarrar o alimento dele. Por isso que é chamado de pseudópodes. Pseudópodes significa braços, tá? Na ciência, né? Significa braços. Então, esse tipo aí do risópode é esse que está embaixo em azulzinho, ó, que é a ameba. Esse vocês já devem ter ouvido falar. Que causa a doença amebíase. Já ouviram falar? Que é aquela doença da água, quando a gente toma uma água que não é filtrada ou fervida, a gente corre o risco de ter a amebíase. Tá? Que é esse protozoáriozinho que está aí, ó. E aí ele está mostrando exatamente, está falando, né? Exatamente sobre esse pseudópode, que ele consegue modificar o formato. Aí ele vai... É igual uma geleiazinha mesmo, igual aquela amoeba, lembra que vocês brincavam com aquela amoeba? A aparência desse protozoário é mais ou menos assim, só que não dá para a gente observar isso na água,
Às vezes, eles estão ali na água, quando a água não é filtrada, né? Por exemplo, uma água de torneira, direto da torneira. Às vezes, a ameba está ali, mas a gente não consegue visualizar, porque ela é da cor da água, ela é transparente. Então, não tem como ver, tá? Então, por isso que é chamada de ameba. E por isso que aquele brinquedinho era chamado de amoeba, porque lembra uma ameba, tá? E aí, essas amebas, elas podem causar a amebíase, ok? Bom, deixa eu ver o que mais. Na página 261, mostra o protozoário que causa a malária, mostra aí o ciclo de reprodução dele, ó. Então, esse protozoário, que é chamado, que é o único que não tem locomoção, é chamado de esporozoário, né? E ele consegue se alojar dentro do mosquito prego, na verdade, na saliva desse mosquito prego. E aí, ó, quando a gente é picado, tá mostrando o ciclo aí, quando a gente é picado, esse protozoário, ó, ele vai se transformar em esporozoito, por isso que o nome dele é esporozoário, tá? Os ovinhos é o esporozoito, e pela corrente sanguínea, como ele não consegue se locomover, ele chega até o fígado, e aí destrói essas hemácias, que são células que estão no nosso sangue. As hemácias são células sanguíneas, tá? Que são responsáveis por fazer a coagulação do nosso sangue, tá? Então, aí, ó, mostra todo o processo. Ainda não fiz, não, Rafael. Vou fazer daqui a pouco. Já estou terminando já, vou fazer a chamada e vou conferir o texto aí de quem tem para conferir. Bom, e aí as algas? As algas, a gente já, de repente, até já viu, né, em algumas praias que a gente costuma ir, né? Quando elas entram em estágio de reprodução, muitas delas se soltam do substrato e aí a gente consegue ver algumas na beira da praia, né? Na areia, na beirinha. Elas são de suma importância que vão fazer o processo de fotossíntese no ambiente aquático, tá? No ambiente terrestre, são as plantas. No ambiente aquático, vão ser as algas que vão fazer esse papel da fotossíntese. São elas que vão transformar o gás carbônico que está na água, produzido pelos seres que estão ali na água, em oxigênio de novo, tá? E aí eu falei para vocês que essas algas, elas podem ser encontradas em cores diferentes. Então, na página 263, vem mostrando, ó, 3 espécies diferentes. Uma alga verde, que pode, ó, atingir cerca de 8 metros de comprimento. Uma alga vermelha, essa pode chegar a 35 centímetros, mais ou menos, do tamanho de uma régua. E a alga parda ou marrom, tá? Ela pode, alguns livros chamam de alga parda, alguns livros chamam de alga marrom, pode ser chamada de alga marrom também. Essa é a mais encontrada, quando a gente observa na beira da praia, é essa aí, é a alga parda, tá? Ela parece uma folhinha de alface, e meio gelatinosa, ela é transparente. Eu acho que vocês já devem ter visto. Pelo menos é bem comum em algumas praias, tá? Então, a importância delas são seres pluricelulares, possuem mais de uma célula, e a importância delas na natureza é fundamental, porque são elas que fazem o processo de fotossíntese do ambiente aquático, tá? Assim como as plantas têm o seu papel, né, fundamental no ambiente terrestre, as algas têm um papel fundamental no ambiente aquático, tá?
Bom, aí vocês vão tentar fazer para casa a página 264. O número 1 vai estar falando das bactérias. Então, quem não viu o vídeo, seria bom ver o vídeo antes, tá? Agora, quem já viu o vídeo vai conseguir fazer esse número 1 aí, mole, mole. O número 2 já é da parte dos protozoários, então vocês vão marcar todas as frases que tiver informações corretas sobre os protozoários. Então, o número 1 é sobre a bactéria e o número 2 sobre o protozoário. Só esses dois, número 1 e número 2, tá? Para a aula de amanhã. Aí a gente corrige amanhã. Tá, Júlia, não tem problema não. Depois você avisa ele que tem que fazer a página 264 para amanhã, não tem problema não. Bom, então vamos lá. Vou fazer a chamada e aí, conforme vocês vão me dando a presença, vocês vão estar liberados. Quem tiver o caderno para me mostrar, aí aguarda um pouquinho, que quando eu terminar a chamada, eu vejo o caderno, tá bom? Então, vamos lá. Ana Bárbara. Presente. Ana Clara. Pessoal que está caindo aí, não tem problema não, é só me avisar aí, porque até eu caí, a internet hoje acho que não está muito legal não. Apesar que eu dei aula normal, até entrar em vocês, não caí nenhuma vez. Arthur. Breno. Não tá, não. Gabriel, eu vou ver hoje. Se você fez, eu vou ver hoje. Caroline. Tá aí. Presente. Daniel tá aí. Diana também. Quem já entregou, ok. Ellen. Não tá. Gabriel Cabral. Aqui. Ok. Gabriel Ribeiro. Tá aí. Botou no chat. Tem que Pode sair, mostrar tia? todas as folhas, Júlia. Tá bom. Júlia Rodrigues. Oi, Gabriel. Pode sair? Pode, você já me mostrou, tá liberado então, tá? Tchau, tia. João Gabriel. Não tá. Não. Tia, João você Pedro. Oi? Você pulou Gabriel Brandão. Pulei? Não, pulei não, falei. Falei sim. João Pedro. Tá aí. Tava, pelo menos. José Augusto. Tá aí. Júlia de Lima tá aí também. E Júlia da Costa, tá? Tava. Posso mostrar, tia? Tá. Só um instantinho. Peraí. Júlia Paixão, tá aí. Kemily, tá aí? Não. Mas ela tava na aula. Tá. Ela tava na aula, eu acho. Emily Tá. Laís. Laís não tá, não. Laís, tá? Tá não, Laís tá não. Laís não, né? Lucas Felipe tá aí. Pedro Lucas tá aí. Pedro Vitor. Não, tá não. Não. Rafael tá aí, ok. Rafaela. Não tá. Rebeca tá aí. Renan tá aí. Sabrina. Não. Stephanie. Tiago caiu, né? Thiago saiu agora. Tá com probleminha aí na A internet. internet dele caiu. Vitória. Vitória não tá.
Yasmin Aí. Presente. E Igor não tá. e Igor Macedo. Não tá. Tá, então vamos lá agora. Quem não tem que me mostrar o caderno, então tá liberado. Faz o Tchau, dever de Aline. casa. Amanhã a gente se Aline. encontra de novo, tá? Agora, quem tem que me mostrar o caderno, fica aí para me mostrar o caderno. Aline, Beijinho para você. Oi, Yasmin. eu posso te mostrar o olho que eu fiz? Porque a outra aula que você deu, eu não consegui te mostrar o olho porque eu não tinha feito, mas aí eu fiz agora. Tá, Posso te mostrar? pode. Tá bom, calma aí. Júlia, cadê o seu, Júlia? Pode mostrar já? Pode, ela foi pegar o dela, você mostra o seu. Tia, depois de Julia e Yasmin eu posso mostrar? Pode. Ok, Júlia. Ok. Nossa, que espetáculo. Muito bem. Ok. E as perguntinhas. Tá ok. Obrigada, Cadê o tia. seu, Yasmin? Aqui o meu, Aline. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Nossa, Só ficou essa parte da frente só. lindo. Aham, tá ótimo. Ficou lindo. Quem é o Viu? próximo? Eu. Então vai, me mostra aí. Pô, calma aí, Tchau, tia. Aline. Até amanhã. Tchau, amor, até amanhã. Isso aqui é o texto. Deixa eu só ver aqui onde está você, Gabriel. Gabriel Cabral. Aham. Esse aí é o texto. Aí aqui ficou as perguntas. O olho não ficou tão bonito. Mas dá para entender. Ok. Fiz também as perguntas. Fiz tudo. Tá joia. Já marquei aqui. Pedro Lucas quer me mostrar? Pedro Lucas. Vou mostrar sim, tia. Eu vou abrir a câmera agora. Tá. Tá bom. Nossa, ok. Muito bem. Tá aqui outra parte do texto. Primeiro. Ok. Tá joia. Deixa eu ver aqui onde está você. Pedro Lucas. Ok. Certinho. Obrigada. Até amanhã, tá? Tá, até amanhã, tia.